Bom dia, gente. Hoje, dia 16 de junho, quarta-feira, a gente tem aí na nossa rotina Geografia, Português e Matemática. Geografia no livro, Português e Matemática só na folha, não tem livro de matemática hoje, tá bom? Então vamos lá. Na nossa atividade de Geografia, da página 66, nós vamos falar um pouquinho aí, né? Na nossa atividade aí na página 66, aqui, achei. Paisagens diferentes e modos de vida diferentes, né? Então vamos lá. As pessoas transformam o lugar onde vivem e o resultado pode ser visto na paisagem. Desse modo, ao observar os elementos naturais e culturais de diferentes paisagens, é possível compreender o modo de vida das pessoas, né, gente? Né? Como elas vivem, o jeito de trabalhar, né? O jeito que vive, como o que se pesca, se tem uma criação de gado, se trabalha na lavoura. Então, esse é o modo de vida, são diferentes de acordo com a paisagem e o local em que elas estão vivendo, né? Aqui, ó, tá mostrando o quê? Uma praia, né? O modo de vida caiçara. O que é um caiçara? As pessoas que vivem em comunidades localizadas próximas ao litoral são conhecidas como caiçaras, né? Então, existem ainda, gente, os caiçaras vivem aonde? No litoral dos estados de São Paulo e Paraná, né? Eles praticam o quê? A pesca, né? E o que então? Onde vivem as comunidades caiçaras? As comunidades caiçaras vivem no litoral, tá? Observe os animais a seguir e marque aqueles que vivem no mar. Esse é muito fácil, gente, muito fácil. Eles vão marcar somente aí o que vive no mar. Aí na próxima aula a gente continua a falar um pouquinho mais aí do modo de vida deles. Certo, gente? Então agora a gente vai lá na atividade da folha. Vamos lá, deixa eu pôr pra cá o negócio. Aqui. Vamos descer no dia 16. Aqui. Festa junina, bolo de fubá. Delícia, hein, gente? Um bolinho de fubá. Para fazer o bolo de fubá, Vanessa e Flávia devem seguir a receita da vovó, escrita logo abaixo. Então, é uma receita de bolo de fubá. Nós temos os ingredientes e o modo de preparo. E a receita vocês já estão craques, hein? Por qual motivo Vanessa e Flávia precisarão ler a receita para conseguir fazer o bolo, gente? Porque eu preciso ler uma receita para fazer o bolo. Fácil, né? As receitas são tipos de texto formados por partes. E quais partes são divididas a receita? Ó, ingredientes e modo de fazer, de preparo, né? Há alguns livros que trazem também receitas ilustradas, ou seja, transformam tanto a parte dos ingredientes quanto o modo de preparo em imagens, para facilitar a leitura. Então, agora vocês é que vão fazer as imagens. Por exemplo, quantos ingredientes eu tenho aí, né? Eu tenho os ingredientes e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientes. Vamos ver se é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 copos de fubá. Aí eu coloco aqui embaixo 2 copos de fubá e vou desenhar aqui os 2 copos de fubá, tá? Escrevo 2 copos de fubá e desenho e pinto. 1 copo de farinha de trigo. Aí coloco um saquinho aí de farinha de trigo e coloco o copo. Escrevo 1 copo de farinha de trigo. Aí o próximo, 1 copo de óleo. Coloco lá 1 copo de óleo de milho. Desenho o óleo, o copinho com óleo dentro. 2 copos de leite, 2 copinhos de leite. Escrevo e desenho. 1 copo e meio de açúcar. 1 copo mais outro copo mais metade de açúcar. Depois acho que são 2 ovos. 3 ovos, coloco aqui. Desenho 3 ovinhos e escrevo 3 ovos. 1 colher de fermento, 1 colher de fermento. Faço a colherzinha e o fermento, certo?
Aí, depois que eu fiz toda a ilustração, eu vou escrever o modo de preparo e vou desenhar. Qual é o modo de preparo? Quatro partes. Primeiro, bata tudo no liquidificador, menos o fermento em pó. Então, eu vou desenhar o liquidificador aqui e escrever, bater tudo no liquidificador. 2. Acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente. Daí, coloco ele aqui, né? Já despejo na vasilha, coloco o fermento e vou mexendo. 3. Unte a amassadeira e grande polvilho com farinha de trigo. Daí, desenho uma forma, amassadeira, desenho a forminha aqui. 4. Coloca em forno pré-aquecido. Daí, coloca ele no bolo no forno. Coloca o bolo no forno pré-aquecido e escreve embaixo, tá? E matemática, vamos calcular receitas. É a receita. Então, vamos lá. Agora tem que prestar atenção, porque, né, tem que pensar um pouquinho aí nos problemas, tá bom? Vanessa e Flávia vão ter que fazer algumas contas para tirar dúvidas sobre o bolo de fubá. Então, vamos ler essas situações e vamos pensar um pouquinho. Em uma receita, elas precisam de 3 ovos. Uma receita, mas farão 9. Considerando que Vanessa já tem 1 dúzia de ovos em casa, quantos ovos faltarão para que possa completar as 9 receitas? Então, primeira coisa, eu vou ter que fazer a conta aqui. Eu tenho 3 ovos, eu tenho 9 receitas. Cada receita vai 3 ovos. Então, 9 vezes o 3. Aí, o resultado que eu tenho aqui, eu não posso esquecer de tirar com a dúzia de ovos que ela já tem, tá? Aí, eu vou completar a respostinha aqui. Quantos ovos faltarão para completar as 9 receitas? Faltarão, tantos ovos. Então, faz desenho, tá? Do jeito que vocês fazerem, continha. Mas o importante, eu quero ver o registro de vocês, como que vocês pensaram em fazer o probleminha. 2. Elas pretendem cortar cada bolo desse que elas fizeram em 8 pedaços. Então, elas têm lá... Deixa eu fazer uma caixinha de texto, porque eu não acho uma coisa para... Fique mais fácil para a professora, uma canetinha, alguma coisa, viu? Ó, então, cada bolinho, ela tem aqui dentro, ó, 8 pedaços. É de conta que tem um bolo aqui, certo? Aqui, ó, aqui é um bolo. Tem um bolinho e foi cortado em 8 pedacinhos, tá? Então, eu vou lá. Tá, gente, ó. Eu vou fazer 1, daí vocês vão fazer aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhos. E cada bolinho, vocês vão... Pode fazer o bolinho e dividir aí cada pedacinho em 8. Então, primeira coisa, façam 9 bolos. Eu fiz aqui quadradinho faz de conta que é o bolinho, tá? Aí, vocês vão dividir esse bolinho em 8 pedaços, tá? Ó, divide em 8. Façam 9 e dividam em 8. Quantos pedaços de bolo poderão vender na festa junina? Aí vocês vão contar ou multiplica também, tá bom? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 ou 9 vezes o número 8, que é o mesmo resultado. Não esqueçam de colocar a resposta. Vamos lá. O preço por pedaço de bolo na festa será de R$2. Então, cada pedacinho de bolo será por R$2. E cada bolo não tem 8 pedaços? Não tem 8 pedaços de cada bolo? Então, o que vocês irão fazer? Primeiro, vocês vão ter que saber. 8 vezes o 2 é igual a 16, certo? Não é o 16? Então, cada bolo custa o quê? R$16. Ah, só que não são... São 9 bolos, né, gente? Então, aí eu vou fazer outra conta. 9 vezes 16. Ou 16 mais 16. É muita coisa, né? Façam a continha que a professora explicou. 16 vezes o 9. Né? O 9. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Só para explicar. Então, lembra que a Pro explicou? Primeiro eu começo da unidade, 9, multiplico 9 vezes 6, são 2 números, o primeiro fica, o outro sobe.
né? O 5 subiu, 9 vezes 1 mais o que subiu, tá bom? Aí a resposta aí vocês vão completar também. Mas pode fazer desenho do jeito que vocês entenderem, tá? Bem? Então vamos lá. Aí a gente terminou aí, deixa eu ver se acabamos. Fizemos todas as atividades. Então nós terminamos a nossa aulinha hoje do dia 16. Então amanhã a gente continua, tudo bem? Abraços, beijos, se cuidem, fiquem com Deus.